Nós vamos estudar o Evangelho de João às quartas-feiras. Esse tempo que eu estava querendo voltar a estudar um livro bíblico e nada mais, digamos assim, lógico ou importante do que estudar este livro que nós começamos aos domingos. Nós temos encontrado um pouco de dificuldade pela extensão dos capítulos e da gente não querer demorar muito, né? Às vezes quero que passe um capítulo inteiro, mas tem capítulo de 71 versículos, como foi o capítulo 6. E a ideia é estudar, né? Então, para estudar, a gente tem que chegar mais perto, tem que fazer uma leitura, e quarta-feira é mais próprio para isso. Tanto que a gente está mais próximo aqui, a gente pode parar, né, pensar, ler de novo, e domingo fica mais difícil. Como também disse, não vamos abandonar João aos domingos, mas nós vamos fazer algumas mensagens, e aí nessas mensagens que nós fizermos, a gente resume algum capítulo que já passamos. Então o objetivo nosso é sempre estar lendo em casa. Se os irmãos observarem, a gente conhece muitas vezes as passagens, mas a gente não se atenta a detalhes, mesmo porque às vezes eles não estão tão claros assim, só ficam mais claros à medida que a gente estuda um pouquinho. Então nós vamos estudar João capítulo 7, mas não vamos chegar ao final do capítulo. A gente vai estudando aqui, acredito que a gente chega até o 36, João 7, 36. Bom, antes de tudo, né? A gente pensa nos evangelhos, na Bíblia, como um livro tão especial, e quando a gente fala de Deus, nós não temos apenas um Deus em espírito, um Deus que a gente não pôde conhecer de outra forma. Parece que às vezes a gente esquece que Jesus é Deus e Ele veio a esse mundo, e as histórias contadas na Bíblia foi a própria ação de Jesus. Então conhecer os passos de Jesus, conhecer as palavras de Jesus, as atitudes de Jesus, é algo assim tão próximo, né? Muito mais próximo do que apenas a leitura da Bíblia, falando a respeito de outros momentos em que Deus agiu na história, mas não tão perto de nós como foi Jesus. Então, como eu falei há pouco, aqui conta a história de uma festa, a festa dos tabernáculos. E nessa festa havia sempre uma comemoração relacionada a essa jornada de Israel pelo deserto. Então eles olhavam para o futuro, para o passado, vendo o que aconteceu. Nessa festa eles lembravam do cuidado de Deus, diz que haviam cabanas que eles faziam com ramos de árvores e dormiam naqueles lugares mais precários durante os dias da festa, para lembrar exatamente dos 40 anos que o povo passou no deserto. Também havia um momento de lembrança da coluna de fogo, quando a área do templo era iluminada por candelabros, e assim havia várias coisas que eles faziam, lembrando do passado, né? Uma festa lembrando do passado, da libertação de Deus. Tinha também um momento que eles tinham um cântaro derramado de água, lembrando a provisão de Deus, de água, da rocha. Ou seja, eles olhavam para o futuro, mas essa festa não era só para lembrar do futuro, também era uma festa que voltava os olhos não era só do passado, mas também era uma festa que olhava para o futuro, para o reino do Messias prometido que havia chegar. E Jesus está lá na festa. Não é curioso isso? E acontece todo tipo de coisa, menos deles realmente entenderem que Jesus estava ali. Estão esperando Jesus, Jesus vem. Não, você não é. Vem ainda. Até hoje tem gente assim, né? Está esperando Jesus, que não crê que Jesus já veio. E aqui a gente percebe então
que era um tempo de alegria, marcado por festa, mas também é um tempo de oposição a Jesus. Lembra que nós falamos no capítulo 6? Até o capítulo 6, há uma certa glamorização, recepção de Jesus, mas lá no capítulo 6, no verso 60, tem uma frase que diz: muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? E depois, lá no 66, diz: à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. E Jesus sabia disso, que se ele simplesmente chegasse lá com seus discípulos na festa, era grande chance dele ser preso, dele ser já levado, e não era a hora disso, né? Sabia dessas coisas, Jesus sabia de tudo. Jesus estava ali para cumprir o propósito de Deus. E o que acontece aqui nesses primeiros versículos, capítulo 7, é que os seus irmãos, aqui no verso 5 diz: pois nem os seus irmãos criam nele. Vamos ler aqui até o 5? 7, de 1 a 5. Passada estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. E aqui é a explicação, né? Por que eles estavam falando desse jeito? Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E aqui é irmão, irmão mesmo, meio irmão, irmão, que nasceram da sua mãe, não creram nele. A audácia dessas pessoas que querem ensinar Jesus o que tem que fazer, né? Passaram por tanto tempo já com Jesus, viram os milagres de Jesus, e parece que continuaram seguindo Jesus, continuaram com Jesus, mas já estava meio que ouvindo lá o que os outros estavam falando. O que eles queriam? Olha, você está perdendo popularidade. Olha, estão querendo até te prender. Alguém que quer popularidade, alguém que quer ser, digamos assim, honrado, quer aparecer, alguém que quer ser elogiado, onde que vai? Uma festa. E é isso que eles estavam falando. Vai nessa festa e faz aquele show de milagre, aquela coisa maravilhosa, e todo mundo vai falar: olha aqui, Jesus. Se apresenta nessa festa. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 6, pois Jesus, disse-lhes, pois Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Repare que Jesus, ele dava umas respostas profundas. Quando ele diz meu tempo não chegou, é porque o tempo dele de reinado não seria nunca na terra. Ele veio para ser crucificado. Então o tempo dele é lá em Apocalipse, quando Jesus virá e vai vir julgar e vir salvar. Então eles estão falando de festa, Jesus já está lá no outro lado, né? Está longe, tanto que ele vai na festa daqui a pouco. Mas percebe, irmão, como a gente pode tirar lições aqui deste início? A incredulidade de seus irmãos, incredulidade de pessoas próximas. E como eu disse, muitas vezes nós estamos tão próximos de Jesus, conhecemos Jesus, mas estamos cheios de preocupações, de medos, desconfianças. Quantas pessoas têm Jesus? Enquanto Jesus diz ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, porque eu estou contigo, eu te consolo, eu te abrigo, eu te ajudo. E esses aqui estavam também desconfiando. Que eles queriam que Jesus desse um show, que Jesus aparecesse. Jesus já teve outras oportunidades. Lá em Mateus 4, na tentação, nós percebemos que
que o Satanás vem tentá-lo e diz: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha o se és filho de Deus aqui. Você não quer provar? Você é o Jesus? Ué, nada mais natural, né? Jesus fala: não, eu sou sim. Eu transformo a pedra e transformo no que eu quiser. Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem. Depois o diabo disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos, ordenará a teu respeito que te guardem. Ou seja, é tudo parecido. Faça show, apareça. E Jesus disse: não, também não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Depois ele leva-o a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu sempre digo que isso aqui é uma mentira. Satanás, quem que é dono de tudo do reino do mundo? Satanás não tem nada, né? Mas ele está jogando aqui, né? Vou te dar tudo. Tanto que é a oferta que Satanás faz para o mundo hoje, para as pessoas, que o mundo cai, ele não tem poder de dar nada. Ele vai tirar a vida, a alma da pessoa e vai jogar lá na sarjeta. Prazeres, dinheiros, drogas, o que Satanás oferece. O que leva ao homem isso? Nada. Leva à morte. Jesus diz: somente a Deus adorarás, retira-te, Satanás. Até rimou. Nós lemos há pouco também Jesus fugindo de uma multidão. Lembra quando houve a multiplicação de pães? Jesus foge de uma multidão que queria proclamá-lo rei. Ele falou: não. Então, para que ele iria numa festa? Para fazer show. E aí que, irmãos, a gente percebe que nós não somos nada, né? E nem Jesus quis aparecer. E nós que não somos nada, estamos vivendo hoje um tempo em que cada vez mais temos celebridades aí. Pastores, celebridade, pregadores, cantores, instituições famosas, marcas de igreja. Isso é um pouco preocupante, para não dizer muito preocupante. As igrejas estão se transformando em casas de show. Eu sempre falo isso. Até que ponto é uma atualização ou é uma idolatria? Quem somos nós para julgar as pessoas? Mas são verdadeiras casas de show. Você pode olhar e não é só dos outros, não. Presbitério está cheio de presbiteriano. Tudo trocado. Tudo diferente, fumaça, luz brilhando, rodando, tudo um show. A gente sempre ouviu falar, né, desde que a gente que tem mais idade um pouco, que o culto é simples. O culto não pode chamar atenção pelas coisas que estão acontecendo ali. É simplicidade. A gente canta louvores, a gente ora, a gente prega a palavra, mas o culto não é um show, não é um negócio cheio de imagens e tal. Mas a modernidade também nos acompanha. Então nós não podemos ficar aqui naquele, como que chamava? Era data show mesmo? Não, data show é o novo, né? É retroprojetor, né? Não precisamos ficar no retroprojetor. Eu lembro que quando as pessoas tinham retroprojetor, escreviam com aquela canetinha. Lembra? Tinha uma canetinha que as pessoas escreviam a letra da música por música na canetinha. Eu era chique, eu já imprimia na transparência, que tinha uma transparência para impressão, né? Eu sempre gostei de ser chique. Olha que moderno, um retroprojetor que a impressora faz as transparências. Só que hoje já é um telão de LED, já é mais outras coisas. Então as coisas tem que modernizar e a gente vai ter acesso, as coisas ficam mais baratas e tudo mais. Mas nós temos que ter cuidado quando o foco é desviado, quando as pessoas procuram as igrejas por certas coisas. E aí a questão da celebridade que busca aplausos. Eu quero cantar, mas só se for no culto domingo à noite, né? Aquela história do pastor que eu conto, que a irmã queria fazer um solo, aí ela falou: eu quero fazer um solo para Jesus. Ela queria cantar no culto, né? Fazer uma apresentação no culto, mas naquele momento, na liturgia, não se encaixava. Aí ele falou: não, vamos fazer o seguinte, então pode fazer já o solo para Jesus agora. Mas aqui?
Aí ele falou, mas só está o senhor aqui, não tem nem culto, né? Não, mas Jesus está aqui, ele está, não era para Jesus, né? Pode cantar, ele vai ouvir. Então a gente percebe, eu estou falando de louvor, mas são várias outras coisas. Tem equipe de louvor que só vem no dia da escala, né? Eu não estou escalado, não vou nem na igreja. Ou eu já vi lugar que a equipe acaba de cantar, a pessoa pega a porta e vai embora. Já cantou, né? Então não quero pegar no pé dos cantores só, mas isso serve para pregadores, que a sua agenda ela vai de acordo com quem o convida. Por exemplo, se eu faço um convite para um pastor tal lá, vamos falar uma autoridade, ele marca comigo, mas se no mês que vem a igreja X famosa por chamá-la, ele vai ligar para mim e vai desmarcar, porque ele precisa atender o convite. Aí a desculpa é, não, mas lá nós vamos falar para 5.000 pessoas, lá não sei o que tal. Eu achei interessante essa ideia. Eu vi uma pessoa falando, ela estava falando de outra coisa, mas encaixa muito bem no que nós estamos falando. Nós estamos vivendo num mundo de olhe para mim. A desculpa é o que eu tenho a dizer. Vamos ver se a gente consegue explicar o que é isso. A pessoa quer ser vista. Para ser vista, ela tem que estar falando algo que chame a atenção. Então, por exemplo, se eu fizer um vídeo falando do juízo final, não vai assistir. Mas de repente eu coloco lá no vídeo um assunto polêmico, ou envolvendo uma pessoa famosa, o que vai acontecer? As pessoas vão atrás de ouvir. Eu vou ser visto. Por que eu vou ser visto? Pelo que eu disse. A desculpa é, não, eu tenho algo a dizer, mas na verdade a pessoa quer ser vista. E na verdade o que a gente tem que fazer é, eu tenho algo a dizer, se isso chama atenção ou não, se isso vai dar ibope ou não. Jesus não era assim. O que ele tinha que falar? Ele falava. Ele estava preocupado se ele ia ser perseguido ou não? Hoje nós estamos vivendo num tempo, eu digo uma coisa, não eu, né? A pessoa diz uma coisa e fala, você concorda? Aí o outro falou, não concordo. Não, eu posso mudar então. Ela diz outra coisa, porque ela quer ibope, ela quer que as pessoas concordem com ela, que ela quer ser levantada, chamar a atenção. Eu acho que eu já citei uma vez aqui, conheci uma missionária que tinha se especializando para ir para a Índia, para não sei aonde, começou a viajar, tal. Só que uma coisa que me chamou a atenção é que ela era membro de uma igreja que eu conhecia, e eu nunca vi aquela pessoa fazendo nada naquela igreja. Não distribuiu um folheto, mas ela de repente se despertou para ser missionária lá não sei aonde. Então às vezes a gente percebe que certas questões, né, são mais por causa do que isso vai chamar, vai repercutir, tá? Versículo 5, seus discípulos dizem, manifesta-te ao mundo. João 7, 5, hoje está ventando aqui, então a Bíblia está indo para lá e para cá. João 7, 5, manifesta-te ao mundo. Resposta de Jesus, versículo 6, o meu tempo ainda não chegou. Depois ele diz, ele vai explicar, né, que ele estava sendo odiado, perseguido. O verso 8 diz, subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Ele não queria ter aquele impacto, né, de chegar no lugar, já com seus discípulos, e criar a polêmica. Mas depois disso que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam, onde está ele? Havia já então uma
uma questão, né? Vira os discípulos: onde está ele? Jesus segue o cronograma divino, não humano, não como das pessoas. O dia que ele voltar, todo olho verá. Jesus tem cautela, porque ele sabia que não era o tempo, nem o tempo dele reinar, como nós falamos há pouco, e nem o tempo dele ser preso. E aqui é curioso, que quem que quer prender Jesus é o mundo? Não, são os religiosos. Enquanto que muitos que eram chamados gentios ou do mundo, amaram a sua palavra, começaram a segui-lo como discípulo, os religiosos foram os que mais perseguiram Jesus. Esse capítulo, podemos dividi-lo aqui em 3 partes. Essa primeira parte, até o versículo 10, podemos chamar de o antes da festa. De 11 a 36, no meio da festa. E de 37 até o final, o último dia da festa. No final da festa, no último dia da festa. Nós só vamos aqui explicar um pouquinho e a gente já para. Uma coisa difícil da gente entender esse capítulo, porque várias pessoas, grupos diferentes, aparecem e falam aqui. E se a gente achar que é a mesma pessoa, a gente não vai entender o que está acontecendo. Então nós temos 3 grupos aqui. Líderes judeus, que aqui no verso 11 são chamados: ora, os judeus procuravam na festa. Aqui está falando dos líderes judeus, religiosos e tudo mais. Esses que viviam em Jerusalém estavam ligados ao ministério do templo lá, os líderes mesmos, os chefes aí da igreja. Tem também um grupo que é chamado, que é o povão. Quando aparece então, aqui ó, e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Então tem os judeus procuravam na festa, depois fala, e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. E tem ainda um terceiro grupo, que são também chamados de judeus, mas judeus residentes ali. Pois ele diz, entretanto ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. É por isso que é um pouco difícil da gente, né? Qualquer uma leitura por cima, a gente não percebe que há uma conversa de diferentes pessoas. O que acontecia? Que esses judeus religiosos eram mais ferozes, queriam condenar, prender e tudo mais. Os outros judeus estavam divididos, mas na sua maioria também estavam próximos da ideia dos religiosos. Esse terceiro grupo, multidão, meio que não sabia nem o que estava acontecendo. Tem até numa hora aqui abaixo que alguém fala, procuram matá-lo? Eles nem sabiam que alguém queria procurar matar Jesus. Então tem esses 3 grupos aqui. Minha sugestão é que os irmãos leiam durante a semana. Nós vamos ter semana de oração na outra semana, mas leiam este capítulo de João para a gente continuar. Eu não quero me delongar, e essa parte aqui é longa. Leiam esse capítulo durante a semana, nesse objetivo de entender melhor, de aproximar mais, né? Quando a gente se aproxima mais, a gente começa a ver mais detalhes. Fato é que Jesus, ele já adiantando aqui, né, spoiler, falando sobre o texto, Jesus vai até aquela festa. E é como se Jesus tivesse aquela ideia que nós falamos no início, mais indignado possível, né? Essa festa está comemorando a obra de Deus, ou seja, a obra que eu como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, fizemos em resgatar, em salvar. Essa festa, ela está relacionada a aguardar a vinda do Messias. Eu estou aqui. Tanto que mais à frente, nós vamos ver Jesus se revelando, né? Ele fala, eu sou a água da vida, eu sou
eu sou o Cristo, eu sou... Ele fala novamente, eu sou Deus, né? E a gente percebe, está mais aqui no final, 37, 38, 7. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Provavelmente eles estavam lá fazendo aquele ritual de jogar água, lembrando que Deus colocou a água, deu a água para eles, mas aquela água é uma água que mata a sede, mas depois volta a sede. E eu sou essa água, eu posso te dar vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E leiam este texto, não só apenas aplicando ou entendendo o que aqueles irmãos, ou aqueles judeus, ou aquela multidão fizeram, mas o quanto nós estamos próximos de Jesus, o quanto nós reconhecemos Jesus, o quanto nós temos Jesus como essa água que nos dá vida. João 7, 3 partes. Antes da festa, oposição. Oposição de quem? Principalmente seus irmãos, seus discípulos que estavam próximos, queriam que ele fosse para a festa e fizesse show lá. A segunda parte, no meio da festa, discussão. De 11 a 36, a gente vai ver discussão entre essas partes, uma conversa. De repente os judeus, de repente esses judeus que eram religiosos, de repente a multidão. São várias conversas que tem ali, Jesus responde a algumas, chega ao ponto de mandarem ou quererem prender Jesus. E o final, no último dia da festa, aqui Jesus prega, Jesus fala, e há uma divisão de ideias ali. Uns creram, outros ainda queriam prendê-lo, outros ainda fizeram de conta que não estavam entendendo nada. Vamos fazer uma oração, depois nós vamos cantar mais um hino. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra, ó Deus, e que nós tenhamos sempre uma lição a aprender, ó Pai, porque o Senhor Deus fala conosco através desses ensinos. O ensino de Jesus, ó Pai, para nós é que nós possamos realmente buscar ao Senhor, louvar ao Senhor, ó Deus, e como servos do Senhor, estarmos buscando compreender, discernir a Tua vontade, ó Deus, e que nunca estejamos usando os dons que nós temos, que recebemos, para nos destacarmos, seja em meio à sociedade, seja em meio às grandes movimentações religiosas que existem no mundo hoje, ó Deus. Sabemos que a palavra do Senhor é sobre muitas pessoas, ó Deus, e aqueles muitas vezes mais humildes que não aparecem, talvez igrejas mais simples, pequenas, sem recursos tão grandiosos, são igrejas fiéis, mais fiéis, para apenas ou um ou outro, mas que nós estejamos buscando o Senhor, executar a Tua vontade, seja no grande palácio, no momento de grandes multidões, mas também seja no momento da simplicidade, num lugar mais simples, com pessoas, poucas pessoas, que é aonde o Senhor nos chamou, Pai, aonde o Senhor nos chamar, que nós possamos pregar a Tua palavra e que a Tua mensagem seja a nossa prioridade, e não o que nós ganhamos em pregar e em estar ali anunciando esta verdade, Pai. Nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.